dizer que o urso quebrou a coluna do cara e levou ele pra toca, o cara ficou 30 dias vivo. O urso tava guardando ele como comida, velho. Agora o urso vai morrer de fome. Um cagaço de medo na hora que ele viu o urso vindo pra cima dele, velho. Ele não deve ter nem visto também. Esse cara é sério ou o quê? Você já viu os caras andando de bicicleta lá nas trilhas do Canadá? Ou os caras dão sorte, velho. Que eles olham na hora certa o urso vindo pra cima. Porque eles vêm pra matar. Que eles vêm pra matar. Fala galera, eu sou o Lucas e meu notebook junta AMD Intel. Eu sou o Léo Jessen e eu quero um novo ZenBook. Eu sou Isnaldo Ferreira e quero uma cachaça, um torresmo, porque hoje eu vou desabafar. Então, caros ouvintes, esse é o episódio número 7 do Sabi Café, nosso podcast semanal. E hoje a gente vai falar da Xiaomi e outra polêmica. Mais uma. E os lançamentos da Asus e a nova tecnologia de bateria que vem por aí. Promete. Logo depois dos comerciais. Ontem, depois que eu terminei de correr, pra ir pra casa, eu passo perto de um posto, né? Tá falando desses negócios aí e tal. Aí eu, passando do outro lado da rua, perto do posto, fiquei pensando que tinha um tanque abastecendo o posto, né? Aí eu pensando comigo, cara, se der um loucurão aí, esse tem que explodir agora. Onde é que eu posso esconder aqui? E tinha um carro estacionado. Eu falei, não, eu vou pular pra trás desse carro. Aí, na mesma hora, eu pensei, não, mas e se explodir com a onda da explosão, estourar os vidros desse carro e esses vidros voarem em mim? Não, então eu vou pra trás do poste. Ah, é melhor atrás do poste. Aí, véi, isso passou, foi um segundo na minha cabeça, esse pensamento todo. Eu subi na rua. Eu não, eu já pensei diferente. Sempre quando eu vou num posto de gasolina e vejo assim, não acender isqueiro, fogo, eu sempre fico pensando assim, e se eu acender um isqueiro aqui? O que vai acontecer? É igual aquelas alavancas de emergência do metrô, né? Em caso de emergência, puxe. A vontade que você tem de puxar aquele trem, mesmo não tendo emergência. Eu gosto de história de psicopata só pra ficar esperto. É mesmo, velho. Só pra aprender as manhas deles? Lógico. Eu sou impressionado também com isso, né? É. Pô, alguém me para na rua e fala assim, ô, sabe onde é que eu já tô assim, preparado já. Falar nisso, cara, tem um vídeo massa do carinha do Metaforando, identificando traços psicopatas. O fato de você analisar a expressão facial já é massa em si, né? Você tá conversando com a pessoa, aí você para, que o cara que vive disso, igual ele falou na entrevista com, acho que foi o Danilo Gentili, é difícil ele desvincular essa análise que ele conversando normal com a pessoa. Bota ele pra conversar com o Mark Zuckerberg e ver o que ele tá pensando, o que ele tá passando. O robô. Ou então qualquer ator. O robô. Eu tô viajando nele, analisando o Juan aqui agora. Ele ia ficar olhando pra Juan é pra ele, dar aquela balançadinha de cabeça e eu assim, não tem jeito não. A Xiaomi se envolveu em mais uma polêmica, né? Porque descobriram que parte das coisas que eles estavam vendendo na loja oficial não estava homologada pela Anatel. Pois é. Era produto não homologado, produto... Se não estava homologado, então tem muita coisa que não está conforme. Por exemplo, tinha produto com manual só em chinês, tinha produto sem instrução de uso em português e por aí vai, produto sem o selo da Anatel, que é o mais grave aí, né? Tem alguns que até precisam de selo do Inmetro e que não tem. Assim, deveria existir uma facilitação, né, para esse tipo de certificação, porque isso é um empecilho para entrar novas coisas aqui. Mas eles precisam ser substituídos por alguma coisa, né? O Marcel mesmo, ele dá a sugestão deles aceitarem o selo que é retirado nos Estados Unidos, né? Que eles já pagam e é meio equivalente. Apesar dos testes feitos no Brasil, alguns desses testes serem muito mais rigorosos aqui do que lá. Isso é verdade. Podia ser criado até... Como o Brasil tem muito acordo com outros países, faz um padrão, cara. Exatamente. Faz um padrão para todos eles. Isso vai facilitar muito a entrada de produto estrangeiro no país. Só que aí, ao mesmo tempo, você tira as etapas de verificação, né? Então, se dá problema num lugar, dá em todos. É a faca de dois gumes, né? Mas seria melhor, velho. Principalmente pro consumidor que tá esperando. A questão é, a gente tá pensando no benefício do consumidor, né? Sim. Porque se você pensar em benefício do mercado interno... Bom,
Mas apesar que o preço desses selos e certificações aí tá tudo no produto. Então quem acaba pagando é a gente. Sim, e o preço, né? Principalmente no preço. Principalmente no preço. E aí a gente entra em outra questão com a Xiaomi. A Xiaomi ela veio para o Brasil através da DL. A DL importa os produtos dela e ela veio com a marca dela, lançou a loja física dela lá no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, e lançou a loja online pouco tempo depois disso. Antes da Xiaomi vir, quem que aumentou o hype de produtos Xiaomi no Brasil? Quem trazia os produtos de lá, não de forma oficial. Tinha muitos sites e muitas lojas que já vendiam produtos da Xiaomi aqui, só que de forma não oficial. E alguns desses sites e dessas lojas ainda estão funcionando. Apesar da Xiaomi ter emitido uma porrada de comunicado para eles pararem com isso, tem alguns que ainda conseguem funcionar. E o principal ponto, o preço está muito abaixo da loja da Xiaomi, da loja oficial. Está muito abaixo mesmo. Questão de R$ 1.000. 1.000? Chega a mais disso. 1.000? Mas a questão é justamente que incide os impostos de cima, né? Os telefones que são importados e revendidos, que não pagam imposto, a diferença fica absurda, né? Sim. Mas em questão de imposto, a Xiaomi tava agindo aí sobre a ilegalidade, já que ela não tava homologando. Que imposto é esse que ela tá cobrando, então? De R$ 3.000 no celular que você pode comprar por 1.200, 1.300. Não, esses produtos mais chamativos dela, ela seguiu à risca. Até porque, né, senão o rombo ia ser bem maior. Que a multa que vai vir para ela em cima disso aí, porque o Procon foi lá, a multa que vai vir em cima disso aí não vai ser barata. Se fosse um produto como o Redmi deles, é muito fácil para ela, levando em conta a ilegalidade da coisa toda, é muito mais fácil para ela deixar de homologar produtos pequenos. Afinal, a Xiaomi tem uma porrada de linha de produtos aí, vai desde lâmpada inteligente até patinete e por aí vai. Lâmpada, até patinete, guarda-chuva, cara. guarda-chuva, balança. Guarda-chuva inteligente. Me fala aí, ele vai falar, Lucas, vai chover. Me abre. Começa a chover, começa a vibrar, que é isso? Ai, meu guarda-chuva. Aí é muito mais fácil você deixar de homologar um produto pequeno do que esses que são seu carro-chefe, esses que chamam mais a atenção do público, entendeu? Então foi um negócio meio que de má fé. Não adianta falar que não sabia, porque sabia o processo todo. Lógico que foi de má fé. Se você pegar os produtos principais, eles tinham selo. Agora, os fones de ouvido, aquelas outras coisas mais básicas que não tinham. Pois é. Então eles... Pareceu muito que eles estavam tentando dar um jeitinho, sabe? O jeitinho Um brasileiro. jeitinho brasileiro. Mas eu sou chinês. Eles não entendem como é que funciona o jeitinho brasileiro. Não chegou na conversa, no abraço, já quis chegar com o pé na porta, também não é assim não. Só que a questão é, beleza, vai ser homologado, tem questão de impostos, os preços estão muito acima do normal. E o que vai me impedir de trazer de importar de algum site de chinês? Eu vou comprar bem mais barato e mesmo sendo taxado, vai continuar com um valor ainda muito inferior. Mas a questão é que importação não representa nem 1% das vendas de celular no Brasil. Muita pouca gente importa. Então isso não é preocupação para a Xiaomi. Ela está tentando atingir o público geral do Brasil. É por isso que ela caiu em cima dessas empresas que já vendiam aqui, entendeu? Desses sites, dessas lojas que já vendiam aqui. Que ela quer estreitar esse gargalo a única saída você comprar na loja da Xiaomi. Você sabe os preços mais ou menos? Sim, claro que eu sei. Por exemplo, o Mi 8 Lite, você consegue comprar ele em qualquer outro site, até mesmo no Mercado Livre, com preço assim de R$1.000 até uns 1.200. E na loja oficial, ele é de R$2.499. A diferença aí bem gritante, né? Isso a versão de 4 GB de memória RAM e 64 de armazenamento interno. Pois é, o único ponto que eu vejo que quem compra numa loja dessa, por exemplo, perde é só a questão de garantia, que a Xiaomi já falou que não tem garantia para esse produto aí. Sim, mas... Se você for parar para pegar o custo-benefício... Mas R$1.000 na garantia? Você compra um novo, compra dois. Pois é. Exatamente. Por R$1.000 de garantia, você compra dois celular, quando um quebrar, você vai estar com outro. Entendeu aí por que ela tá correndo atrás para fechar essas lojas? E ela vai conseguir. Eu acho que não consegue, porque mesmo assim ainda vai continuar a venda no Mercado Livre, por exemplo. Isso aí ela não tem como controlar o Mercado Livre. Eu acho que a intenção, ela não quer nem fechar, ela quer dificultar. A intenção é dificultar. Dificultar esse pessoal continuar online, é dificultar a venda desse pessoal.
Ela conseguindo fazer isso, para ela já tá de bom tamanho. Porque impedir não tem como, não. Você É. vai existir. É a mesma coisa das outras empresas. Porque Você isso, pode importar o celular da Asus muito mais barato. mesma coisa com iPhone e por aí vai. Exatamente. Qualquer um, na verdade, né? É. Qualquer um. Só que aí quem importa assume os riscos, né? Sim, claro. Essa é a questão. E o certo seria, quando passasse na alfândega, taxasse. Só que ainda bem que isso não acontece. Né? Que a gente tem pelo menos uma saída aí, porque não é todo mundo que tem condição de pagar esse imposto alto. Porque aí entra a questão. A pessoa vai escolher ter e não pagar o imposto ou não ter? Você pega, falando... Dentro dessa escolha aí, E nessa questão de preço, a gente entra em um ponto de atenção aí, né? A Xiaomi chegou no Brasil com preço de produto da Apple. A sua divulgação foi em cima disso, o seu marketing foi em cima disso. Eles falavam que você vai ter acesso a um celular, o Xiaomi, um celular que ganha de iPhone. Isso aí foi o que eles venderam. E também não é bem assim, E né? lá fora, o status da Apple tá muito acima. até Apesar de mesmo eu na não... China. Eles perderam o lugar para Huawei agora nos intermediários avançados, mas nos celulares de luxo a Apple ainda domina lá. Olha aí. Porque o celular de luxo dele não é bem de luxo. Eles ainda continuam bem inferior ao preço de qualquer outro celular top de linha, igual o Huawei P30 Pro, ou o iPhone, ou o Galaxy S10 Plus. O seu top de linha, ele tá saindo mais ou menos R$2.000, que é o Mi 9T. Ele não tem certificação IP68, ele não vem com fone de ouvido. Então tem uma série de coisas assim que não deixa ele realmente com status premium ou num valor tão competitivo igual ele deve ser. Mas é o esquema da Xiaomi, né? Ela é intermediário avançado. A questão dela é custo-benefício, é tecnologia acessível. E isso é muito bem visto no Brasil. Então, por isso que eu acho que eles estão fazendo a segunda tentativa de entrar aqui. Nosso mercado, eu acho que o mercado que seria mais parecido seria o da Índia, assim. E eles, mais do que a gente, buscam um custo-benefício até. Sim. Porque lá todos os celulares que vingam, eles têm um custo-benefício muito bom. Por aqui a gente paga muito caro, aceita pagar muito caro por aparelhos, principalmente iPhones e coisas assim. A gente vai muito pelo luxo. E Menos pela necessidade. mesmo, isso. Mas eu acho que a crise está impondo para brasileiro, tipo assim, Pensar duas vezes na hora de Exatamente. desembolsar R$2.000 para comprar um celular. e não Certo? vale a pena, sabe? E a gente entra em outra questão. Os componentes dos produtos da Xiaomi. Tem profissionais que já fizeram engenharia reversa em smartphones da Xiaomi. A questão da qualidade dos componentes, segundo eles, deixou um pouco a desejar. Assim, se você faz parte de qualquer grupo do Facebook da Xiaomi, você vai ver relatos de pessoas assim, foi passar música no telefone com o dedo molhado e a tela parou de funcionar. Justamente porque nem mesmo a vedação do aparelho, você pode esperar muito disso, sabe? Eu ia ficar muito frustrado. Exatamente. Então, galerinha, pra quem gosta de tomar banho escutando música, isso não é aconselhado com o celular Xiaomi, não. Na verdade, isso aí eu não aconselho para ninguém. Pra nenhum celular, mas na Xiaomi deve ter um cuidado maior. Vai umidificar o interior do seu celular. Com curto é 2 palitos. E não é só questão assim também de tomar banho ou qualquer outra coisa. Há também a fragilidade dele. Ele é um Segurança, celular, né? ele é um celular frágil também. Qualquer coisa caiu no chão, foi triste. E oxidação é o que mata aparelho. Se o seu celular parar de funcionar do nada, com certeza foi oxidação. Oxidou algum componentezinho pequenininho. Era uma vez. Vamos lá pra Asus? Asus. Asus e seus novos lançamentos. A melhor notícia pra gente é que eles são fabricados aqui, né? É só o 14. É só o 14? Só o 14. Ele é totalmente fabricado aqui. Os outros não. Eles ainda importam a peça. O Brasil ainda tem muito caminho para andar ainda para fabricar essas peças, esses componentezinhos assim. Mas só de ter um já totalmente feito aqui no Brasil, velho, já vai reduzir bastante o custo. Essa era a teoria, né? É. Aí eles só revelaram o preço dele. Tava lá, foi R$5.899. Com desconto de lançamento de $1.000. Com desconto de lançamento de $1.000, vai para $1.000 não, R$1.000. de R$1.000 vai para 4, de quase R$1.000. Que foi com desconto de lançamento, tá vindo para 499. 4.999. É. Que é R$1.000 pra gente, mano? Não é nada. Não tem como ficar feliz com os preços, né? Mas fazer o quê? São notebooks de respeito. As Em configurações relação à configuração. são de respeito. Mesmo sendo assim, digamos, caro, mas as configurações são equivalentes pro preço deles e também pelo que eles entregam, né, velho? O trackpad
que vira teclado numérico, é uma coisa bem interessante. E o computador está se restringindo a uma coisa de trabalho, né? Na questão geral, você consegue fazer praticamente tudo no smartphone. E é o que a ASUS está focando, né? Nos criadores de conteúdo, nos editores e tal, no pessoal que quer usar a máquina para jogar um pouquinho, mas que o foco principal é trabalho. E é para esse público que eu acho que as novidades que foram apresentadas são melhores, assim, mais bem vistas. São novidades que já foram anunciadas antes. Nos mostruários da NVIDIA você já via esses notebooks com essa telinha em cima do teclado, né? A Intel tinha feito uma promo com o notebook com 2 telas também. E essa tela achatada em cima do teclado, ela é muito legal para quem edita, né? Porque aí você pode distribuir as coisas da forma que você quiser, assim. Tanto que eles estão voltando pro lado profissional das pessoas, que todos eles têm no mínimo 8 GB de RAM e todos têm placa de vídeo dedicada, todos eles. E são otimizados, tanto na questão visual, com as telas Full HD, todos têm tela Full HD também, que é um ponto interessante aí. O Pro deles, segundo a ASUS, suporta até 3 telas 4K conectadas nele. E o mais legal da ASUS é que eles sempre bateram nessa tecla de preferir a fidelidade de cores na tela do que buscar, como a Samsung fazia, os maiores contrastes e coisas assim, né? Tanto que tem um notebook deles que tem aquela certificação, né? A Pantone. Isso. E essa certificação é legal porque ela traz mais confiança para a cor que você vê no monitor em relação à impressão. Então, o que você vê na tela é mais próximo do que sairia na impressão. Só para situar, galera, a ASUS ela lançou 4 notebooks. O ZenBook 14, o ZenBook Pro, que é outra versão do ZenBook 14, o ZenBook Pro 15 e o ZenBook Pro Duo. Todos eles são notebooks. Existe hoje ainda essa diferenciação entre high-end e médio, porque esses aqui, cara, eles já estão de um médio para avançado. Todos eles. Mas existe, né? Ainda Tem, Mas não tem como existir. eliminar esse tipo de coisa, velho. Digamos, para trabalho de faculdade ou para fazer o básico, acessar a internet, planilha. Você tem uma grande diferença do ZenBook Pro Duo, por exemplo, que ele tem uma RTX, né, velho? Não é qualquer placa de vídeo. Não é qualquer uma. É uma fucking RTX. Cara, eles não revelaram os preços dos outros, só do ZenBook 14 que eles revelaram o preço, dos outros eles nem mencionaram. E que já é caro, né? Pensa o resto. Provavelmente foi por isso mesmo que eles só falaram dele. E não é uma crítica para ASUS não, porque os notebooks estão com um preço competitivo em relação aos outros, assim. Sim, e tem o detalhe também que é ASUS, né, velho? Então é uma coisa realmente de qualidade, não vai deixar a desejar ou te decepcionar futuramente. Tem aquela máxima, né? Notebook ASUS liga em cima do Everest, então... Dentre esses lançamentos também vai ter um, digamos assim, de baixo custo, né, que a carcaça dele é feita em plástico, mas ele tem uma configuração bem legal. Faz até sentido, porque se fosse em metal ou alguma liga metálica, ele ia aquecer muito mais. Com a configuração que ele tem, ele ia aquecer muito mais. Tem que ter uma forma de dispersar o calor nisso aí. Se eu tacar uma chapa de metal ali... A questão é que metal ela esquenta mais rápido, mas ela esfria mais rápido também. Né? Mas pega aí, por exemplo, quanto tempo você fica editando, por exemplo? O tempo todo? Eu não paro mais. Pois. Não tem projeto fechado. Pois tá entendendo? Então, você pega um notebook desse, por exemplo. Você vai fazer a sua edição, você não vai ficar menos de 4 horas ali. Então, se você vai ter essas 4 horas com o seu notebook esquentando, ó. E você percebe que o design desses notebooks, eles são feitos para você usar em cima de uma mesa, com suporte, com mouse provavelmente, né? Porque a ergonomia deles torna impossível você mexer no colo, porque o teclado ele é todo jogado para frente, né? No caso do Pro Duo. O Pro Duo, que tem a segunda tela, né? Que é tecnologia nova no mercado. É basicamente uma tela estendida, só que funciona de modo independente. Você pode arrastar a tela do seu programa. Tem também, o que mais me chamou a atenção na apresentação deles foi o Screen Pad, que eles chamaram, né? Isso. Que o seu touchpad, ele se torna uma tela. Ele tem isso no Zen Pro, no Zen Pro 15, o Zen Pro Duo. É uma tecnologia interessante que faz os olhos brilharem também. Ele deu até o exemplo lá do Spotify. Quando a gente estava assistindo, a gente falou da questão
você lançar sua barra de edição toda ali para baixo também. E não só essas coisas, programas também podem ser arrastados para baixo. Assim, uma real função para mim, eu acho que eu nunca ia usar, mas só de ter ali, poder usar quando eu querer, vai ser bem legal. O cara que trabalha com aquilo vai ser muito útil. A questão é a inovação, né? Porque o mercado era sempre a mesma coisa, só mudava as configurações. E agora precisa de novidade, né? Porque os celulares estão se aproximando dos notebooks. Os tablets nem se falam, né? Viraram notebooks basicamente, só se adicionar o teclado. E os notebooks, eles estavam ficando meio assim, pera aí, qual a funcionalidade real disso aqui? Pra que eu quero isso aqui se eu tenho isso aqui? E aí você tinha o mercado, eu acho que está sendo mais fomentado o mercado de notebooks gamers, né? Quem não quer ser um streamer? E eu acho que a Asus viu o quanto a Apple, por exemplo, era vista como computadores, notebooks em si, né, o MacBook, como ferramenta de trabalho mesmo. E aí eu acho que eles viram que esse meio que é onde é que o notebook se encaixa, sabe? É a minha ferramenta portátil de trabalho. Exatamente. E eles acertaram, porque todos, principalmente o Pro, é focado em trabalho e também em jogos, né? Porque vai ter seu lazer, você vai ter um computador que vai suprir sua necessidade no trabalho e também para jogar casualmente. É pro cara que quer um intermediário entre os dois, saca? É um negócio que você consegue atingir os dois públicos aí. São configurações de respeito, como já havia dito. O ZenBook 14, por exemplo, tem 92% de aproveitamento de tela. O Marcel mesmo, na apresentação, ele falou, né? O notebook no mercado mais compacto do mundo. Um notebook compacto, ele tem que ter um aproveitamento bom de tela. E 92% eu acho muito bom. Eu acho que a Lenovo com os ThinkPads, né? Isso. Tinham me impressionado bastante, justamente porque era uma ferramenta que, tanto por questão de ergonomia do teclado, como em relação à tela, estavam focando mais em uma ferramenta de trabalho mesmo. Tanto que só tem elogios. Comparando com o MacBook, o Lenovo fica muito à frente em relação a preço. Não em relação a desempenho, né? Mas pelo preço, sabe? Você comparar, Por a balança? nossa, muito mais. E ainda mais em relação à ergonomia, porque a Apple ela tem deixado a desejar, porque eles estão favorecendo mais a questão estética e esquecendo da ergonomia. Ralador de queijo. É. E não é só isso. O design tem que ser bonito, mas o conforto de se usar tem que ser levado em conta. Tanto que você vê que tem um desvio aí de conduta da Apple, porque, por exemplo, o Steve Jobs era totalmente contra as câmeras sobressalentes, né? A gente espera que o novo iPhone tá para sair, que vai ter uma câmera ridícula e sobressalente ainda. Vai ter um tríclope lá. Não, é engraçado. Tô fazendo o gráfico pro nosso próximo vídeo, o gráfico de desempenho de processadores. E eu listei os top 9. E não tem Apple na lista. Ou seja, Então, ela só vende sua marca. Ela só vende a porcaria de uma maçã que você compra ali de R$2,50 no sacolão. você tem aí o ZenBook Pro. Ele também tem 14 polegadas de tela. Só que ele tem 512 de SSD. Que SSD já dá uma diferença enorme aí em questão de desempenho. Você tem também um i7 de 8ª geração. E uma GTX 1050 de 4 GB de RAM. Então, é o que a gente estava falando. Eles mantiveram esse padrão de eu quero uma memória dedicada e eu quero um processador para rodar isso aí. Todos esses notebooks receberam processadores da Intel. E o top de linha deles, o ZenBook Pro Duo, tela de 15.6, mais a tela de 14 acima do teclado, que a gente comentou aqui, que é uma tela dupla, é uma tecnologia nova que a gente vamos esperar aí para ver o que vai dar isso aí, se ela vai emplacar no mercado. O visual fica muito bonito. Ele apresentando lá durante a conferência, o visual é muito bonito. Dá um efeito bacana. O processador i9 de 9ª geração é o top desses processadores até o momento. Da Intel, tá galera? Da Intel. A RTX 2060, que é uma placa de respeito, e bota respeito nisso. Míseros 32 GB de RAM. Cara, é muita RAM. É muita RAM. E um SSD de 1 TB. No Brasil, a espera dele é para julho. Para esse mês agora que está entrando. Se eles não revelaram esses preços,
provavelmente pode esperar uma facadinha. Com certeza. Mas para o cara que trabalha com isso aqui, que quer um produto top de linha, pelas configurações, vale a pena. Eu acho que concorre naquele cara que tá pensando em comprar um MacBook. Fácil. Entendeu? Para trabalhar com a ediçãozinha Exatamente. dele lá e tudo mais. Ele vai ganhar esse público que trabalha Com certeza. com MacBook. Eu acho, será que não era essa a intenção? Ah, com certeza. Já. Porque os preços da Apple estão ficando impraticáveis aqui. E precisa entrar alguém para competir, né? Então, bora lá, Asus. A gente tá vendo a RTX 2060 nesse novo Asus, né? E aí, esse é basicamente o gráfico que a gente espera para a próxima geração. Com o Xbox, com a Microsoft vindo falando da data de lançamento do então Xbox Scarlett, né? E só que a gente teve entrevistas de desenvolvedores de jogos falando que não esperam muita coisa dessa nova geração porque ela já está acessível. Basicamente a nova geração vai entrar com o Ray Tracing, né, novo das RTX. Então você vai ter uma melhor iluminação das cenas e coisas assim, mas não espere uma evolução absurda de gráfico porque não vai existir. No fundo vai continuar a mesma coisa. É. E a guerra principal mesmo é em relação aos loadings, que isso vai se resolver como? Tem uma tecnologia da EA agora, se eu não me engano, que as telas de loading vão ser geradas antes de você chegar nela, ou seja, você vai estar em parte do cenário, quando você pisar em certa parte, ela já vai começar Vai começar a a pré-carregar. pré-carregar o próximo cenário. E os SSDs, né? Que a gente já usa, já se beneficia da velocidade dele nos PCs. Tanto que os nossos só usam eles, né? Exatamente. E mais ainda, porque hoje você tem SSDs trabalhando a 2.000 megabytes por segundo, né? 2 gigabytes por segundo. E isso é muita coisa, velho. De transferência. Isso você tem nos SSDs M2, né? E não nos que são chamados de HDD, né? SSD. SSD HDD. Isso. SSD HDD. Mas também tem a questão, né? Com o Google Stadia aqui, tudo vai mudar daqui em diante. Não dá pra esperar muito do Xbox, porque ele também vai mudar. Ele pretende fazer seu serviço de xCloud, então... É aquela coisa, né? Eu acho que os hardwares tendem a sobreviver em jogos competitivos. Por causa da questão da latência, que no competitivo você busca a mínima taxa de resposta possível. Mas em relação a outros jogos, por exemplo, a jogos que são histórias que você conduz, por exemplo, Detroit Become Human, ou a série do God of Heavy War, Rain. por exemplo, jogos assim. Agora, Eu acho que dá até pra jogar, assim, que não dependem muito da agilidade, mas jogos mais competitivos de FPS, eu acho... sempre vai Os- necessitar de um console. Os esportes de uma forma geral, né? Em geral, tudo que for em relação a esporte, você pega os próprios MOBAs mesmo, não tem nem como você rodar aquilo em nuvem, sabe? Mas eu acho que essa é a grande mudança do mercado, assim, mas eu não vejo um impacto muito grande nos próximos anos, vai demorar bastante. Vai demorar para emplacar. A tecnologia tem que amadurecer muito. Até porque para emplacar tem que se tornar acessível. E o Stadia, por mais que ele tenha um preço chamativo, e os preços dos jogos provavelmente vão seguir essa mesma linha, porque vai economizar muito aí em questão de produção para as distribuidoras, vai demorar para emplacar, principalmente pela questão da internet, que eu tenho que ter um mínimo aí de velocidade de internet para fazer esses jogos rodarem. Exatamente. E aí entra a questão da qualidade da internet que a gente tem aqui no Brasil também, né? Que é uma questãozinha meio sensível e meio complicada. Mais ou menos, aí a gente tá até bem nas pernas, É. comparado com países que estão em situação bem pior. Mas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é ótimo, porque qualquer bairro hoje consegue assinar uma fibra ótica, Lucas. Fibra ótica, entre aspas, pelo né? preço acessível, velho. Pois é, acessível em relação à classe média. Por isso que eu sou a favor da China, com a internet para todos. Porque se pegar em relação ao público geral, é considerado caro. A gente paga muito caro pelo megabyte, assim. Vai, China. Aí a internet do Brasil tá entre uma das mais caras do mundo. Pois é. A gente tem acesso ao link, mas é um acesso muito caro ainda. Isso tem melhorado com a fibra ótica, eu acho que principalmente no interior chegou fibra ótica muito rápido, né? Eu acho que a oferta foi maior ainda do que nas capitais. Demorou pra gente ter acesso, assim. Estão surgindo muitas empresas especializadas só em questão de internet, porque muitas dessas companhias de telefonia aí vendiam o combo, né? E muitas pessoas hoje estão abandonando a TV
Para ficar só com a questão da internet, aí para ele já tá ótimo. A internet e os streams tá ótimo. Exatamente. Eu mesmo só ligo televisão para assistir jornal e olhe lá. Eu não ligo mais pra nada. E olhe lá. Eu só ligo pra almoçar e assistir desenho. As coisas de TV que eu assisto são na internet. Também tem agora, né? Depois de anos, a Nokia revelou nova tecnologia de bateria de celular. Promete Verdade. duas vezes mais autonomia e longevidade de vida para ela. Nessa questão, eu acho que eu tô mais esperando para ver, sabe? Porque não é a primeira vez que uma empresa vira e fala que tem uma tecnologia nova de bateria e depois disso você nunca mais ouve falar a respeito. A Samsung tava aí, né? Pois é. E os Note explodindo aí no bolso do povo. Pois é. E aí, eu prefiro esperar para ver como que isso vai funcionar na prática mesmo, para eu falar, esse é o futuro. A gente já tinha tecnologias aí para serem usadas, né? Que não eram ainda viáveis. Mas a gente já espera já uma nova solução, porque é o que mais está empatando, né? Já tá na hora, né? Sim. As Já baterias, tá na hora. as baterias já não estão mais aguentando suprir o desempenho de um processador, por exemplo. Esses notebooks da Asus, por exemplo, que eles são... A configuração deles exige energia. Pro cara que tá só na bateria do notebook, quanto tempo que vai durar isso aí? Mas o que mais me impressiona de verdade são os novos processadores de grafeno de 1 nanômetro. É, isso aí. Esses aí, cara... Porque você tá ligado que é a medida máxima que a gente pode chegar, né? Porque a partir disso... Antes de entrar no universo do Homem-Formiga? Porque aí começa a entrar as questões quânticas e a gente já não consegue já enumerar 0 e 1, porque Nem existe, vai Zé. chegar numa parte onde é que os átomos eles somem de um lado atrás do outro, você não vai conseguir mais, sabe? Interagir com a parada. Ou seja, esse é o limite da matemática. Não adianta, cara. A tecnologia é o futuro. E aí a gente provavelmente vai ter ou que achar outras saídas, ou começar a aumentar o tamanho do hardware, né? Porque tem outras saídas pra, tipo assim, ter mais processamento, só que aí o hardware vai aumentar um pouco. Que é uma tecnologia da Intel, se eu não me engano, mas eu não vou saber falar muito dela. Vamos esperar pra ver, né? Vamos esperar. Porque, realmente, o mercado tá precisando de uma tecnologia nova com relação ao armazenamento de energia. Aí você vai ver notebook andando com uma plaquinha de urânio aí. Aquela coisa, quando eu estudava no internato, tinha uma coisa entre os estudantes que eles queriam inventar o movimento perpétuo, saca? Pra poder criar a bateria infinita. Sério? E eles não conseguem. Porque se você inventar um movimento onde ele é perpétuo, onde ele continua fazendo, o loop, você tem energia infinita. você consegue aí vão pegar os engenheiros e transformar isso em energia, né? Tem energia infinita. Mas já foi inventado, vocês nunca viram. Não, é só você pegar um gato, pega uma torrada, passa a manteiga de um lado, cola nas costas do gato e solta no ar, mano. Ele não vai cair nunca. O gato cai em pé e a torrada sempre pra baixo, ó. Um loop infinito aí de energia. Aí era sempre... Todo mundo brincava com os... O pessoal brincava com os ímãs, né? Tentando fazer um movimento perpétuo pro ímã. Só que não tem como, porque até a energia magnética ela acessa uma hora, né? Ela acaba. Demora, mas acaba. Nada é perpétuo. Então, galera, o Saibi Café fica por aqui. Na próxima semana teremos mais um episódio e fique conectado no nosso site saibi.com.br. Acesse nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, Instagram, Twitter, no Trum, em qualquer coisa que você pensar nós estamos. Eu não sei pronunciar isso. E também estamos no YouTube, no nosso canal, com vídeos de tecnologia. Beijinho e tchau. Mestre dos Magos, e agora o que acontece? Isso é com você, jovem.